Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Poder sentar, queridos, obrigado pela sua presença aqui. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Por isso que as pessoas olham para mim, olham para você e falam, lá vai os crentes na igreja, né? Quinta-feira à noite, você sai do seu serviço, do seu trabalho, faz um esforço, né? Poderia chegar em casa, descansar, mas você vem para a casa do Senhor. Por quê? Porque existe um refúgio aqui, porque existe um renovo, porque a palavra de Deus nos transforma. Por isso que a gente vem aqui não com, né? Tem pessoas que têm uma ideia sobre religião e seguem algo sem sentido. Não, nossa mente é renovada todos os dias, amém? Através do Espírito Santo. Então a gente busca a Deus com entendimento, busca a Deus sabendo o que estamos fazendo. Então hoje você está aqui, você está sentado, o Espírito Santo vai refrigerar a sua alma aqui nessa noite, querido. E a minha alma também. Eu não tenho poder para nada, mas quando nós reverberamos a palavra de Deus, o Espírito Santo pega aquela palavra e a gente, pela fé, começa a meditar naquilo e lembrar do que Deus já fez no passado. Hoje nós vamos recordar o que Deus já fez no passado, de momentos tão difíceis, em que momentos tão difíceis em que parecia que nada ia ter solução, que eles iam viver um fracasso total, e Deus vem e age com sua mão poderosa. Sabe o que aconteceu? Lá em 2 Reis, e diz assim, o tema da nossa mensagem hoje é que quando o desespero suplanta a fé, porque às vezes nós ficamos desesperados. Quando a gente fica desesperado, a gente só vai burrada. Quando a gente está desesperado, nós perdemos a fé e nós começamos a agir pelo nosso instinto de sobrevivência, né? O que eu vou fazer? E aqui nós vemos uma situação, lá em 2 Reis, no capítulo 6 e capítulo 7, de um cerco. Naquela época, irmãos, quando se conquistava uma cidade, se você pesquisar, você vê, você olha para Jerusalém, você vê que a cidade antiga tinha uma fortaleza, era um muro alto. Então, a conquista naquela época tinha vários métodos de guerra. Um era atacar diretamente as fortalezas, né, as muralhas, tentando invadir, e a outra era de uma forma silenciosa, fazia-se um cerco. Os romanos faziam muito isso. Eu já fui em Massada. Massada é um alto de uma montanha, onde os últimos judeus se refugiaram ali. E o exército romano cercou, e quando cerca uma cidade, a água, a alimentação, principalmente alimento, vai diminuindo a quantidade de alimento, o pessoal começa a passar fome. E quando passa fome, irmão, a gente não sabe o que é passar fome. Fome dá um desespero, dá uma perda de consciência, que a pessoa começa a fazer atos tão bizarros que você fala, não acredito. E aqui está narrando, olha aqui que fala em Romanos, em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24, diz assim que algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto, então o cerco durou muitos anos, muito tempo, aliás, não sei quanto tempo, a Bíblia não fala aqui. Mas durou tanto que causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. O jumento, irmãos, era a caminhonete daquela época. O jumento era muito útil, o jumento era para levar comida, buscar água. Então, a fome era tanto que eles mataram o jumento, que era muito valioso para comer. E uma cabeça de jumento jamais seria comida naquela época, jamais a pessoa ia se alimentar disso. Mas por causa do desespero, por causa da fome, as pessoas começaram a fazer coisas sem pensar, porque desespero, o que você faz com a fome? Então diz assim que um jumento chegou a valer 80 peças de prata, olha quanto valia. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Irmãos, dá até um negócio, né, você pensar, a pessoa comia esterco de pomba. Por quê? Porque já comeram todas as pombas, tudo que tinha de pasto, de coisa vivente ali na cidade, eles já tinham comido. Qualquer pomba que pousasse ali no meio deles, eles faziam uma armadilha. Então as poucas pombas que sobraram, produziam esterco, eles vendiam esterco. Inimaginável. Aí você pensa, né, está no limite, está no nível mais baixo de fome, de desespero, mas suplantou isso, porque começou a apertar cada vez mais,
que chegou a virar canibalismo. O que é canibalismo, pastor Ciro? Pessoas comendo carne de gente humana. Então chegou ao ponto, isso aqui não é uma parábola, irmão, isso aqui é um acontecido, isso aconteceu. De uma mãe, duas mães se encontrarem, e cada uma tinha um filho, e por causa da fome uma combina com a outra. Olha, vamos comer seu filho hoje, amanhã nós comeremos o meu filho. Olha o nível, e às vezes a gente está vivendo problemas tão grandes, e a gente olha para o mundo, olha para as possibilidades, e a gente começa a trocar os pés pelas mãos, porque a gente quer achar uma solução através do nosso pensamento que a gente poderia fazer. Então essas duas mães pensavam, vamos fazer, olha, o desespero é grande, vamos comer meu filho. Então elas combinaram, e num dia que foi acordado, uma comeu um filho primeiramente, e chegou no outro dia, a outra mãe não aceitou o trato e escondeu seu filho. E isso chegou até o rei de Israel. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava, o rei de Israel andando pelas muralhas da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. E o rei respondeu, se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Quer dizer, eu não tenho o que fazer por você. Até as autoridades não tinham mais poder para fazer nada, porque a situação era crítica. Como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Nós não temos nada. Contudo, ele perguntou, qual é o seu problema? E ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Olha, você consegue imaginar isso, irmão? Duas mães cozinhando o seu filho. Porque a gente não sabe o nível de desespero que eles chegaram, foi tremendo. E as pessoas começam a cometer loucura, isso é loucura. Para mim isso é loucura. Comemos o seu filho, então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu essas palavras da mulher, ele rasgou suas próprias vestes. Desespero, naquela época quando você rasgava as vestes é que você estava totalmente arrasado. E como estava sobre o muro, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, tentando se humilhar diante de Deus, mas eu acho que a fé dele era pequena, ele estava tentando achar uma solução, né? Mas não era o suficiente. Então você imagina essas duas mulheres brigando por causa do filho, por que elas não se uniram? Falaram, vamos orar, mas não, deixou a fé de lado, vamos tentar resolver o problema da nossa forma, vamos achar uma solução para nós aqui, mesmo que seja uma loucura, comer nossos filhos. Por que elas não se reuniram? Por que eu? Vou falar de mim, meus irmãos. Porque nossa carne balança, e não tem aquele que diga assim, poxa, deixa comigo que eu seguro a onda. Tem momentos que a gente vê tanta injustiça, tanta atrocidade, e cada dia parece que piora, né? Não sei se você vive isso. Eu às vezes quero saber das coisas que estão acontecendo, e a gente fica buscando algo que traga um alívio no nosso coração. Está acontecendo isso? Então daqui para frente, quem sabe aconteça isso. Aí você busca em outro, aí vem aquela notícia, aí você tem aquele desânimo, e parece que as coisas vão, e a gente não se volta para a palavra de Deus. Eu já fiz isso várias vezes, está em desespero, eu falei, puxa, eu preciso ouvir algo de Deus, porque se eu começar a alimentar minha mente com as notícias que eu tenho, eu vou entrar em desespero, fazendo uma projeção do que vai acontecer no futuro, eu vou entrar em desespero. Mas aí nós nos voltamos para a palavra de Deus. Quem já fez isso? Essa é a ferramenta, nos voltarmos para a palavra de Deus, começar a meditar, puxa, o Senhor é que cuida de mim, o meu futuro está nas mãos dele, pode vir o que for, mas se Deus tem um projeto na minha vida, eu vou ficar de pé, 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, Deus é comigo. E nós começamos a alimentar. Então essas mulheres foram nessas, elas não pensaram, começaram com loucuras, e eles todos lá em Samaria começaram a agir de forma muito fora do raciocínio lógico. Como andava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo junto do seu corpo. E ele disse, Deus me castiga em todo lugar, se a cabeça de Eliseu for filho de Safate continuar sobre os seus ombros. Então o homem, ele não tinha fé, ele começou a culpar o profeta. Então, às vezes a gente quer jogar sempre a culpa para cima das pessoas, né? Nós estamos vivendo isso, porque não.
E o povo estava vivendo aquilo porque não tinha uma posição de fé. Então nós vemos 3 tipos de... No capítulo 7 nós vemos que Eliseu, o profeta Eliseu, sabia que ele estava correndo risco de vida, mas no momento mais difícil, por isso que eu falo, irmão, nós temos que crer em Deus. No momento mais difícil, Deus veio e interviu, e Deus deu uma palavra. Por isso que nós e você estamos meditando na palavra de Deus, na profecia que Deus deu, que Deus vai cuidar de mim e de você. E Eliseu teve uma palavra do céu, teve uma revelação. E Eliseu disse assim, Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Algo que parecia totalmente improvável. Ele disse assim: amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Então, irmãos, nós vemos 3 grupos de pessoas, né? A primeira grupo de pessoas são as pessoas que a gente vê o exemplo das 2 mães ali, perderam totalmente a fé. Você já viu gente assim? Tem gente que aposta toda a fé, irmãos. Isso é algo que pode ocorrer. E eram ícones, no Evangelho, no Brasil, referência, apostataram da fé. É algo que a gente corre um risco. E essas pessoas dificilmente se voltam para o caminho. Que começam com conjecturas, com filosofias. Então esse grupo de pessoas que deixaram a fé de lado, não, vou tentar resolver do meu jeito. É difícil, irmão. Nossa carne pensa assim que é fácil. Nossa carne fala: não, mas como? Num momento tão ruim, tão dificultoso, você vai dobrar o seu joelho e vai orar a Deus, mas você não está sentindo nada, você não vê resposta. Aí que vem a resposta. Eu tenho vivido isso daí, irmãos. Uma semana eu recebi tantas notícias ruins, e parece que a coisa foi se agravando, e a nossa tendência é entrar em desespero, como entraram essas mães. Eu orei a Deus, e eu fiz um propósito com Deus. Hoje eu recebi uma notícia que eu estava esperando. Então Deus vem com resposta, irmãos. E quantas vezes foi assim na minha vida, na sua vida, né? A gente tropeça, passa por dificuldades e pensa assim: puxa vida, como está sendo difícil. Dali a pouco Deus vem. Então, depende de mim e de você. Se nós nos voltarmos para tentar resolver as coisas do nosso jeito, não vai ter sucesso. Mas quando nós nos voltamos para Deus, então Deus ouviu o que o profeta Eliseu clamou a ele, e Deus deu resposta para Eliseu. E nós vemos em 2 Reis, no capítulo 7, que quando Eliseu falou essa promessa, sempre os incrédulos vão se levantar. E os incrédulos, irmão, não se levantam, eles não ficam na deles com o pensamento, eles verbalizam e tentam diminuir a nossa fé. E esse capitão, quando ouviu essa palavra de Eliseu, olha o que ele falou: oficial o braço dele estava se apoiando no rei, oficial em cujo braço o rei estava apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu. Olha só, quando a pessoa é incrédula, irmão, começa a blasfemar, começa a falar besteira na cabeça dela. Ainda que Deus abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ainda que Deus intervisse, será que você poderia ser curado disso? Ainda que Deus intervisse, olha os questionamentos: será que Deus poderia vir com provisão para você? Ainda que Deus intervisse, Ele poderia mudar o coração de uma pessoa que está te perseguindo no serviço, ou de alguém que vai fazer um negócio com você e o coração está duro, a pessoa algo que está na justiça, e os juízes estão coração duro, sentaram em cima do seu processo e estão deixando você viver nessa angústia durante tanto tempo. E ele colocou em xeque, e nós colocamos em xeque às vezes Deus. Será que Deus pode fazer isso? Mas isso não Deus pode fazer. Quantas mães que eu já vi aqui, irmãos, ou todos os médicos disseram assim, eu tenho vários testemunhos aqui na igreja, que os médicos disseram: você é impossível, você não tem como ter filho. E Deus agiu, daqui a pouco a pessoa estava grávida. Não é verdade? Vários e vários. No meu caso, fui desenganado, minha filha também foi, e Deus falou: não, a resposta final é minha. Então a gente não precisa colocar em xeque Deus, nós temos que colocar nossa fé em ação. Como que vai ser amanhã, pastor Cida? Nossa, o Brasil está irmãos, está um Brasil de pólvora, um povo desesperado. Sim, cada um tem o direito de se posicionar, claro, mas em primeiro lugar nós temos que colocar nossa fé em ação, irmãos.
E tem muita gente orando. Tem muita gente orando. E parece que a sentença do Brasil já foi decretada. A gente vê vídeos aí na internet que desanimam completamente. Você fala, uau, como o sistema está aparelhado, irmãos. Só falta a gente colocar um nariz de palhaço, né? Porque o sistema está, né? O sistema jaz no maligno. Como será que nós vamos sair dessa? O que será do Brasil? Então, colocamos em xeque o que Deus pode. O que Deus pode fazer na minha vida? Eu, falando de cátedra, falando pela experiência que eu tive, durante 8 anos com dores terríveis. Irmão, você não sabe o que é dor. Cada um tem seu testemunho, né? Eu vou sempre falar esse meu testemunho. E você vai nos médicos, investe dinheiro, faz todo tipo de exame, infiltra agulha nas minhas costelas. Fizeram de tudo, irmãos. Fizeram, e queriam tirar fora a minha costela, anestesiar, queimar a costela, porque era dor demais. E eu questionava a Deus. Meus pais oravam durante anos, passavam a noite andando em volta da minha cama, e eu gemia de dor. E eu não queria gemer porque minha mãe sofria muito. Eu entrava no banheiro, abria o chuveiro no mais quente que tinha, que era um chuveiro de um prédio, de caldeira. Irmão, aquele pelava até, sabe, despenar a galinha? Aquela água quente mesmo. Mas eu preferia sentir a quentura queimando para tentar dar um alívio que aquela dor eu não aguentava mais. E Deus foi fazendo. E numa noite, numa tarde que eu cheguei em casa, comecei a ler Isaías, que fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, né? Por isso que eu falo, a gente tem que se voltar para a palavra de Deus. Eu não sei, o Espírito Santo foi me impelindo, foi me empurrando para fazer aquilo ali. E às vezes a gente está sendo empurrado pelo Espírito Santo para voltar para as coisas de Deus. E a gente, não, mas quando a gente se dedica, fala, não, eu vou buscar. Porque a minha tendência da minha carne era gemer de dor, quem sabe até falar bobagem, reclamar de tudo. Mas ao invés disso, não que eu seja um super-herói, mas que às vezes, quando a gente dá um passo para Deus, Deus vai encaminhar as coisas, irmãos. Eu, naquele dia, comecei a clamar a Deus. Eu li a primeira vez, li a segunda vez, a dor continua 15 vezes, 20 vezes. Fui lendo. Pastor, é assim que vai funcionar comigo? Não, essa foi uma experiência minha, particular. Mas foi um ato de fé, mesmo com as dores, mesmo não vendo nenhum tipo de resultado, sintoma ali pesado. E eu deprimido já, porque fazia alguns anos, eu era jovem, queria viver a vida, andava de carro, eu já tinha que parar o carro, porque eu não aguentava de dor. Ia para os lugares passear, em vez de ficar, eu ficava no quarto, com bolsa de água quente, cheio de remédio, medicações. Foi muito difícil, mas dormi em cima da Bíblia naquele dia, no outro dia acordei, nunca mais tive dores. Então Deus intervém. Mas precisamos de um ato de fé. Então, a gente vê 3 tipos de pessoas aqui. Então, esse homem, as pessoas que são incrédulas, ela coloca em xeque o nosso Deus. Cadê o seu Deus? Cadê aquele Deus que você vai e clama a Deus, você vai na igreja, que você ora, que você passa as noites buscando a Deus? E cadê esse seu Deus? O inimigo, ele faz isso, ele usa pessoas. E esse capitão era esse tipo de personagem aqui que a gente vê. Ainda que o Senhor abrisse a janela do céu, olha só, olha que petulância, um ser humano, né? Um capitão se achava arrogante, né? O ser humano fica arrogante porque ele não entende a Deus, então ele fica arrogante, ele começa a colocar Deus dentro dos parâmetros que ele imagina. Irmãos, Deus faz, Deus age na hora que Ele quer e como Ele quer. Então, esse homem ponderou a Deus, será que isso podia acontecer? Mesmo que se Deus abrisse a janela do céu, e Eliseu advertiu, falou, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E a Bíblia nos continua nos falando de como Deus começou a fazer um plano tão fora do que a gente podia imaginar. 4 leprosos que moravam fora da cidade, porque o leproso ele tinha que viver longe. Imagine, se o povo estava comendo cabeça de jumento, esterco de pombo, e fazendo até canibalismo, imagine o que os leprosos comiam. Comiam nada, né? Estava fora da cidade. E Deus começou a agir no coração daqueles leprosos. 4. E um disse para o outro, nós vamos morrer mesmo, não temos nada para comer. Essa doença vai nos matar. Vamos lá no arraial dos assírios e ver se tem alguma coisa. E se tiver alguma coisa,
e se eles não nos matarem, nós vamos morrer mesmo, então não custa nada nós arriscarmos. Deus colocou isso no coração deles. E eles foram no território dos assírios e Deus fez um barulho muito grande. Por isso que Deus trabalha de forma diferente, irmãos. Fez um barulho muito grande e os assírios ficaram assustados e todos saíram rapidamente correndo, deixaram tudo ali, muito alimento, muita farinha, muitos despojos de guerra, todo o acampamento deles lá aí montado, e chegaram os 4 leprosos e viram aquilo, foram chegando e viram aquele alimento e começaram a se alimentar. Só que olha só a consciência, pessoas que eram rejeitadas, pessoas que sempre foram banidas da sociedade, eles tiveram a consciência falando, não podemos comer isso aqui e deixar o povo lá sofrendo em Samaria, sendo que tem tanta comida aqui, vamos lá avisar. Olha só, Deus vai fazendo. E eles chegaram na porta, imagine, 4 leprosos, falaram, nós fomos ali no arraial dos assírios, tem muita comida, tem muito alimento, é só vocês irem comigo. E, a princípio eles duvidaram, mas o rei mandou alguns cavaleiros e realmente viram que tinha comida e todos comeram, né? E a Bíblia conta que a multidão ficou tão desesperada que o capitão estava na porta da cidade. E no momento que eles souberam essa notícia, o povo da cidade saiu correndo para ir para o arraial dos assírios e atropelaram esse capitão, passaram em cima dele e ele morreu. Foi a única pessoa que não viveu essa bênção que Deus tinha dado de fartura, de alimento. Então nós vemos 3 tipos de pessoas. O primeiro grupo, as pessoas que perderam a fé e a esperança, que são essas 2 mães aí, que chegaram a um ponto de fazer canibalismo com seus próprios filhos. O segundo grupo são esse capitão, pessoas que duvidam da palavra de Deus, o incrédulo. E nós temos que fugir do incrédulo, irmão. Eu tenho que fugir de pessoas que nos derrubam, que derrubam a nossa fé. Viu? Mas o negócio está feio. Você acha que vai dar? Olha só. Olha como é que está esse seu quadro médico. Olha como é que está a sua situação. Eu já vi pessoas, sabe, nós temos que fugir desse tipo de pessoas. Temos que olhar para Jesus, nós temos que nos aliar e ficar próximo de pessoas que têm colocado em ação a sua fé. Já viu pessoas que, aí você vê pessoas vitoriosas, pessoas que já viveram experiências e falam, viu, eu já vivi problemas muito mais difíceis que esse, e Deus me deu vitória, e você vai ter vitória também. Então nós temos que sair, irmão. Tudo depende de como nós atuamos, tudo depende de como eu atuei. Será que tudo vem de graça? Não vem, depende de uma ação. Pastor, estou sem forças, estou sentado, não tenho mais condição, estou no limite de resistência emocional, espiritual. Faz um esforço, levanta, aí eu vou. Senhor, ouve a minha oração, mesmo estando fraco, mesmo estando desesperado. Começa a agir, começa a abrir a boca. Porque se a gente entregar os pontos, irmãos, nós temos que colocar nossa fé em ação. E Deus faz muitas vezes mais do que pensamos, do que imaginamos. Então isso na sua vida, na minha vida. E o outro tipo de pessoas, o terceiro grupo que a gente podia destacar, são os improváveis. São os leprosos. Ninguém dava nada, nada. Nem uma caneca de esterco de pombo por aqueles leprosos, irmãos. São os improváveis, aquelas pessoas, o que é improvável? A pessoa que você, nossa, daí não sai nada. E eu sou o primeiro da fila. Porque a gente olha para nós mesmos e a gente fala, puxa, o que Deus pode fazer através da minha vida? São os improváveis. Então Deus usa os improváveis, Deus usa a mim e Deus usa você. Porque a gente olha para nós e fala, mas eu não tenho nem fé suficiente para mim, como é que eu vou compartilhar com alguém? Não, você tem. E você vai começar a declarar, e você vai ser um atalaia, e eu também vou ser. Pensa que os pastores aqui, vêm no culto, né, pastores? Sempre pisando firme. Não, às vezes a gente vem então, né? Porque cada um tem a sua vida. Mas quando a gente vem aqui e começa a falar do amor de Deus, e começa a compartilhar do que Deus já fez na minha vida, do que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, vai crescendo a fé de todos. E eu quero que a sua fé seja acrescentada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vou lembrar do que aconteceu nessa situação de terrível panorama. Deus veio e agiu. Então, eu quero que você e eu coloquemos a nossa fé em ação.
independente das circunstâncias, independente das nossas forças. A Deus pertence o agir, é Ele que vai agir. Como que Ele vai fazer? Acho que Deus vai fazer assim, essa. Não, Deus pode fazer totalmente ao contrário do que você pensa, mas o resultado suplanta muito o que você espera. Pastor, que mensagem de ânimo, que legal. Não, estou falando de coisas que funcionam. Poder da fé, poder da fé. Eu já vi tantos testemunhos, irmãos. Eu vi, tinha um homem que cuidava de um lugar que cuida de crianças, como é que chama? Um orfanato. E as crianças queriam comer. E eles viviam de doações, e às vezes não tinha doação. Ele colocava as crianças para orar. E as crianças falavam, nós queremos comer carne de porco. E não tinha dinheiro para comer nem arroz, imagine carne de porco. Pois caía um caminhão de porco na frente do orfanato e morria uns 3, 4 porcos. Morreu, pode levar. Irmão, coisas assim. E outras coisas, sempre caía na frente do orfanato. Caía uma carroça de pão. E assim ia indo. É um Deus de provisão, irmãos. Nós temos que colocar nossa fé em ação, não andar com incrédulos, fugir de incrédulos, e pensar que mesmo sendo improváveis, mesmo sendo pequenos, Deus vai agir na minha e na sua causa, e Deus vai agir no Brasil. Amém. Irmãos, pastor, você já pensou em alguma fórmula assim para você tentar escapar? Já. E eu falo, puxa vida, às vezes a nossa fé é tão pequena. E Deus já provou para nós tantas vezes. Você quer mais uma prova, Ciro? E Deus é longânimo. Eu falo, tá bom, eu vou dar mais uma prova para você. Eu já agi com você tantas vezes, e a gente esquece. E nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos que ser do grupo dos improváveis, aqueles que vão agir e vão fazer a diferença através da bondade de Deus na nossa vida. Vão fazer a diferença. Se não fosse aqueles 4 leprosos, irmãos, eles estavam fadados a ser destruídos pela fome. E os inimigos atacarem, destruir e conquistar aquela cidade. Amém? Eu queria que você renovasse a sua fé, e eu vou renovar a minha fé. Em tempos de desespero, em tempos de angústia, quando o desespero suplanta a nossa fé, tem dia, não tem dia. Eu já caí de joelhos no chão, desesperado, chorando, sem perspectiva de nada, e Deus foi mudando minha história. Deus vai mudando. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena nós continuarmos em fé? Amém? Se puder atender o telefone, sempre que você vem na igreja, irmão, coloque seu telefone no mudo, você ajuda a gente, viu? Aí passou uma vergonha tremenda, aí fica dificuldade para desligar o telefone. Mas eu não queria que você perdesse essa palavra. Meditar, puxa vida, Samaria cercada, com fome. Deus veio e agiu, o plano de Deus. Deus tem um plano para o Brasil. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua família. Ele está cuidando, Ele está cuidando de você, Ciro. Ele não vê, a gente não vê as coisas acontecendo, mas Deus está fazendo. Deus trabalhando lá de fora do muro. Dentro da cidade ninguém via nada, mas lá fora do muro Deus estava agindo na vida dos leprosos. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque são tantas experiências que a Tua Palavra nos traz de vitórias. Sei que às vezes desanimamos, nossa fé vai se esvaindo diante de tanta coisa ruim, pessoalmente, também no que nos circunda, mas, mais uma vez, nós vamos entrar em ação e vamos clamar a Ti. E assim como fizeram os 4 leprosos, nós vamos no arraial do inimigo, pela fé. E lá que vai estar a nossa vitória. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa as famílias. Que as pessoas possam entender que sem Jesus não há saída. Eles voltem para casa. Voltem para a casa do Pai. Que entendam que somente buscando a Ti, nesse mundo não tem nada para oferecer. Abra o entendimento das pessoas, Pai Celestial, porque a Sua volta está muito próxima. O mundo está mostrando que o cenário está pronto para a vinda do anticristo, mas que
pela fé, eu entendo, e tem respaldo bíblico para falar sobre isso. Nós vamos ser arrebatados aqui, um arrebatamento rápido, e ninguém vai ver, mas quem estiver diante de Deus com a sua fé, crendo na palavra de Deus, vai ser arrebatado e vai viver para sempre contigo. Algo que é muito melhor do que tudo que imaginamos aqui. Abençoa o teu povo, Pai Celestial. Essa semente foi plantada, que quando vier a dúvida, vier a preocupação, vier a tristeza, lembremos que nós temos que colocar em ação a nossa fé. Em algum momento, onde quer que estejamos, em pé, no momento da aflição, olharmos para Ti e podemos dizer: Senhor, eu confio em Ti, a minha confiança está em Ti, a minha mente está muito conturbada, turbulenta, eu não sei para onde que eu vou, mas nesse momento eu vou abrir minha boca e vou declarar: o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é minha paz, o Senhor é o meu consolo, o Senhor é o meu refrigério. Do Senhor vem todo tipo de bênção, toda sorte de bênçãos, e eu vou agir com fé em todos os caminhos da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.